Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 16 de janeiro de 2026. Vamos lá, olha, enquanto o governo do presidente Lula vai entregando realizações, como essa do imposto de renda, né? De isenção para quem ganha até 5 mil e até 7 mil, isenção de uma boa parte também, menor índice de desemprego, inflação, tudo isso. Vem a última pesquisa Quest, divulgada ontem, e que mostra que a aprovação do governo Lula desaprova 49%, aprova 47%. Está dentro da margem de erro, mas a gente vê que desde dezembro de 2024, quando o Lula estava com 52 a 47 de aprovação em favor dele, em janeiro passou a ser 49 a 47 de desaprovação, e isso só aumentou e agora voltou àquele antigo patamar. O que aconteceu nessa época, em dezembro de 2024? Foi quando houve aquele escândalo que disse que o Lula havia rompido o teto da meta por 0,4%, a inflação passou aquele ano. Aí aquilo foi um escândalo. O dólar chegou quase a R$7. Diziam que a economia estava perdida, saiu todo mundo louco. E aí caiu a aprovação do governo. E, no entanto, o governo melhorou, e esse índice não muda. Tem diminuído a diferença paulatinamente, já chegou no mês de outubro a ficar 49 a 48, depois subiu de novo 50 a 47, 49. Estamos dentro da margem de erro, mas sempre com o desaprova. Não vamos entrar em questionamento aqui da pesquisa, porque isso é detalhe, todo mundo já sabe disso. Pesquisa é um retrato de um momento e que ela pode estar muito bem distorcida também, usada politicamente, não é? Todo mundo aqui sabe disso. Mas aqui tem um detalhe importante para a gente buscar entender isso. Como se informa sobre política? Essa foi a pergunta da Quest. E aí, olha só, agora, na última vez, redes sociais ultrapassou a TV. 39% das pessoas se informam através das redes sociais. E apenas 34 não apenas, né? E 34% pela TV, 11% outros meios, 10% sites, blogs e portais, e etc. Agora, o curioso é isso aqui, ó. Até o mês passado, de dezembro, ainda era pau a pau. Antes, a TV é que era 39 a 35. No mês passado ficou empatado e nesse mês as redes sociais passaram. Talvez as redes sociais tenham sido mais acessadas por causa do ataque a violação da soberania da Venezuela pelo governo do presidente Trump. Isso causou um burburinho nas redes, as pessoas tenham procurado mais a rede por causa disso. Mas, então, vendo isso, como é importante as redes sociais, sabendo que as redes sociais não têm regulação no Brasil. Quem faz a regulação da rede é a própria rede. É a própria rede. Então, olha, por renda, né, até 2 salários mínimos, ainda é TV, 40% e 35% redes. De 2 a 5 salários mínimos, aí as redes sociais já pulam para 40% e a TV fica por 35%. Mais de 5 salários mínimos, as redes 39% e TV 27%, uma diferença de 12 pontos. Bastante coisa, né? Por faixa etária, jovem de 16 a 34 anos, 56% se informam pelas redes sociais e apenas 21% por televisão. De 35 a 59 anos já fica mais parelho.
37% para TV e 34% para as redes sociais. E 60 anos ou mais, aí é TV, 48%, e as redes sociais, 23%. Como se informa sobre política com posicionamento político da pessoa? O lulista, pessoas que são apoiadores do presidente Lula, se informam mais pela TV, curiosamente, 50%. Será que o público do PT está velho? Será isso? Uma boa pergunta. E 27% apenas por redes sociais, uma diferença de 29 pontos. A esquerda não lulista, 39% para as redes sociais e 35% para a TV. Independente, gente, que não é uma coisa nem outra, 37% a 33% em favor da televisão. A direita não bolsonarista se informa mais por redes sociais, 50%, e 19% para TV. Bastante. E é bolsonarista, 45% rede social e 26% pela televisão, a informação. Aí aqui vem, olha só. Você tem visto notícias mais positivas ou mais negativas sobre o governo Lula? Aí esse número que é de lascar, como diz o outro. Mais negativas, 44% das pessoas têm recebido mais notícias negativas do governo do que positivas. Apenas 28%, ou seja, menos de 3 pessoas em 10, recebem notícias positivas do governo, mais notícias positivas do que negativas. É uma loucura isso. Você vê como a comunicação é importante. Não adianta você fazer uma grande obra, fazer um grande governo, se não chega à população. Menos de 3 pessoas recebem mais notícias positivas do que negativas. E 24% das pessoas não têm visto notícia do governo, nem positiva nem negativa. Estão interessados em outras coisas. Então, isso é muito, justifica, quer dizer, melhor dizendo, explica o fato do governo estar fazendo um bom governo e, no entanto, a avaliação do governo ser negativa e a expectativa em relação ao governo também ser negativa. As pessoas não recebem notícias positivas do governo. A mídia não deixa, é o trabalho da mídia. É o trabalho da mídia. Eles dão as más notícias, mas as notícias positivas não. E quando vem a notícia positiva é com uma adversativa. Mas tem o menor índice de desemprego, mas isso pode aumentar a inflação. Entendeu? Então, isso daí é... Aí aqui, ó, os lulistas receberam 62% de notícias positivas e só 10% de negativas, ou seja, estão dentro da bolha de esquerda, porque essa não é a realidade da comunicação. Que a gente viu que as pessoas só estão recebendo 28% de notícias positivas. E aqui, quem é lulista tem acesso a 62%. Isso é meio óbvio. As pessoas assistem a TV Fórum, né? Seguem deputados de esquerda, então tem informações de notícias do governo, notícias boas, porque o governo tem notícias boas para dar. Até a esquerda não lulista também tem acesso a 54% de notícias positivas do governo, sendo que esse número caiu, que no mês passado era 62%, quer dizer, as notícias positivas caíram de dezembro para janeiro.
independente, quem não é lulista ou de esquerda. 45% recebem notícias negativas. Quer dizer, essa pessoa que seria foco da gente trazer para votar no Lula, recebe 45% de notícias negativas e apenas 19% de notícias positivas. Você vê como isso influencia a opinião na hora que ela vai dizer se avalia o governo bem ou mal. Ela recebe 45% de notícias negativas e apenas 19% de positivas. Como você vai avaliar o governo? Mal. Qual vai ser a sua expectativa em relação ao futuro? Má. A direita não bolsonarista, é a direita. 76% de negativas. Eles vivem na bolha da direita. Notícias positivas, 7%. Apenas 7%. E os bolsonaristas, o mesmo número, 76% de negativas e apenas 1% de positiva. 1%, ou seja, eles vivem na bolha fechadíssima, o que a gente vê, né? Que eles vivem no universo paralelo. Para eles, o Bolsonaro é perseguição, eles não têm, eles não chega até eles as notícias de que, por exemplo, a maioria dos presos não tem as mordomias que o Bolsonaro tem. 99,99% dos presos não tem o que o Bolsonaro tem. Mas essa notícia não chega às pessoas. Elas vivem naquela bolha de WhatsApp. Ela recebe notícia, se comunica apenas por aquele grupo da igreja e aquele grupo de amigos que estão fechados com o Bolsonaro, só ouvem aquilo. Então, quando o Nicolas fala do Pix, olha aí, ó, já vai o nosso dinheiro, já vai. Falando esse negócio de 5 mil aí, mas é mentira. Aí vai, quem ganha 5 mil vai perder dinheiro, que vai ter que pagar imposto. Então, fica se alimentando dessas mentiras. Então, a gente vê o tamanho do problema. Mesmo com o carisma, a liderança e o fato de já ter governado o país agora pela terceira vez, a eleição do presidente Lula não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque tem esse núcleo aqui, bolsonarista e da direita, que simplesmente está fechado praticamente para ouvir notícia boa do governo. Então, isso aqui deve representar uns 30% que não está nem aí para o que está acontecendo de bom. Eles vão ser Flávio Bolsonaro, vão ser o diabo, mas não vai ser Lula. E esses independentes também, olha só, 45% de negativas e 19% de positivas. Se eles não forem abastecidos, se a gente não conseguir chegar a eles também, eles podem acabar optando pelo outro lado. Talvez não pela fraqueza da candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Então, vamos lembrar aqui, na segunda-feira, eu fiz um Fórum Mídia sobre isso. O perigo do uso de inteligência artificial junto com as redes sociais. Vamos nos lembrar que, em 2018, o Bolsonaro se elegeu em grande parte graças ao disparo de milhões de mensagens fraudulentas pelo WhatsApp. E o que se vê é que o WhatsApp continua sendo, a gente vê ali pelos bolsonaristas, né, 76% de notícias negativas e apenas 1% de notícia positiva chega a eles. Então é que eles se informam apenas pelo Zap. A gente viu aqui aquele vídeo, né, do Brad Pitt, que nós passamos aqui no outro dia, que mostra a qualidade hoje em dia, como é que está o trabalho de... Cadê aqui, ó? Fica praticamente impossível saber o que é real ou não.
Agora que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. E eu quero te dar 3 dicas importantes para evitar golpes e desinformação, que infelizmente vai ser muito comum esse ano. Primeiro, você precisa verificar quem postou. Se é algo sensacionalista e não é de uma fonte confiável, provavelmente é falso. Segundo, é que não dá mais para confiar em conteúdo enviado no WhatsApp. Se alguém te mandou, pede a fonte. Se é notícia, algum jornal já publicou. Agora, se for alguém da sua família, cuidado com o golpe. A dica aqui é combinar com a turma uma senha. E se receber um conteúdo suspeito, pedir isso para a pessoa. A IA não para de evoluir. E uma coisa eu posso te garantir. Então, nós vamos ter isso aí, né, durante a eleição. E olha aqui, mostrei também o economista Paulo Nogueira Batista denunciando fake news, vários e vários vídeos com a voz dele, como ele disse, a voz é igualzinha dele, com informações falsas. E ele pede para tirarem do ar e não consegue. Ele está pedindo socorro para todo mundo divulgar isso, que são postagens no YouTube em inglês, atribuindo a ele, quer dizer, atribuindo não, como se fosse ele. Aqui tivemos também, mostramos naquele dia o doutor Drauzio falando, foram mais de 100. Olha aqui, o Fantástico do domingo, dia 21 de dezembro, mostrou como criminosos usam fotos e vídeos de médicos, apresentadores, políticos e outras figuras conhecidas para dar credibilidade a anúncios falsos. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro analisou quase 170 mil anúncios no Facebook e constatou que mais de 76% eram enganosos. Entre os mais de 6 mil analisados individualmente, cerca de 5 mil eram golpes relacionados à saúde. Quer dizer, vendendo remédios, soluções milagrosas, essas coisas. O médico Drauzio Varela é o mais citado nos anúncios falsos. Ele conta que está processando a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, por permitir veiculação dessas propagandas. Lembremos, também eu citei naquele dia, volto a citar hoje, que apenas na Espanha, o Mark Zuckerberg, que é esta figurinha aí da imagem, dono da Meta, um CEO da Meta, foram demitidos 2 mil moderadores de conteúdo. Isso é ao mundo. Então, eles tiram as pessoas que faziam antes esse acompanhamento. Então, agora largaram na sua mão. Você que tem que falar, olha, isso aí, como diz o Drauzio teve que entrar na justiça, contratar advogado, porque a Meta não tira os anúncios. A Meta diz que aquilo não fere a política delas, que aquilo ele tem que discutir com quem fez o anúncio, porque eles apenas são o canal onde o anúncio é exibido. Eles não têm nada a ver com a falsificação. Só que é mentira, porque ele, além de ceder o espaço, ele ganha dinheiro, porque essas propagandas são pagas para serem exibidas ao público. Né? E como se não bastasse isso, aquilo que nós vamos acompanhando desde o início ali, do perigo das pessoas não receberem as informações, em seguida, as pessoas receberem informações falsas pela internet, manipuladas, né? Sem regulação das redes e com o ministro bolsonarista Cássio Nunes Marques no comando das eleições. Ele vai ser o presidente do TSE durante as eleições deste ano, um bolsonarista. Então, como será que ele vai agir? Porque foi fundamental a ação do TSE proibindo fake news, proibindo ações do gabinete de ódio durante as eleições de 2022. E mesmo assim tivemos muita mentira, né? E muita propaganda, que não dá para você segurar tudo. Agora, imaginem este ano com o Cássio, sem regulação das redes,
com inteligência artificial, podendo manipular. Você imagina, um dia, 2 dias antes, aparece um vídeo do Lula falando: vai, Janja, pega tudo aí, bota o dinheiro na mala aí, ou uma coisa assim, hein? Ou a Janja, ou uma... Tudo isso pode acontecer. Um caso extraconjugal. Lembre-se que as pessoas acreditaram em mamadeira de piroca. Então, que passem a acreditar numa coisa dessa em cima da hora, pode ser feito. E daqui que o Nunes Marques vai tomar alguma decisão, hein? Portanto, a gente tem que ficar muito atento, e não ficar achando que já ganhou, ou lá o que seja. E, principalmente, esclarecer aquilo que as pessoas às vezes falam. Por que vocês publicam tanto, falam do Nicolas, falam da Damares, falam dos Bolsonaro? Porque a gente tem que servir de tambor, de denunciar, de mostrar que eles são mentirosos, que eles são farsantes, que isso que eles falam, por exemplo, do paizinho deles, não tem nada a ver com a realidade, que o pai deles tem um tratamento na prisão muito melhor do que qualquer outro. E o pai dele não está na prisão domiciliar porque já mostrou que quer fugir. Então é isso, foi isto o Fórum Mídias de hoje.